Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos estudar os ímãs. Nós vamos compreender todos os fundamentos relacionados ao magnetismo. Por que um material é magnético e o outro não é magnético? O que tem em um material magnético, né? Qual que é a diferença dele para um material comum, um material que não é magnético? Como que ele se torna magnético e as suas propriedades? Por que, por exemplo, a gente não consegue dividir um ímã no meio, né? Se eu pego e quebro um ímã, eu não vou ter um lado sul e um lado norte. Eu vou ter outro ímã igual com um lado norte e lado sul, com polo norte e polo sul. Então, se eu for quebrando ímãs no meio, sempre eu vou ter ímãs iguais, só que menores, com menos força magnética. E hoje nós vamos compreender essa relação, que isso tem a ver com o vídeo anterior, que eu falei a história da eletricidade, e aí eu contei que a eletricidade, nós hoje só temos um domínio da eletricidade, de apagar a luz quando a gente, com apertado um botão aqui, né, da tomada, eu consigo apagar a luz, ou todo o domínio que nós temos da eletricidade, das ondas eletromagnéticas também, por exemplo, um sinal de rádio, né, que é transmitido lá de um satélite, chega aqui num celular, nós temos então um domínio amplo do eletromagnetismo. E eu expliquei que a gente só tem esse domínio por conta dessa relação entre eletricidade e magnetismo. E hoje é isso que nós vamos compreender. Nós vamos entender por um outro lado, né? Porque eu expliquei que a eletricidade, ela vem de variações de campos magnéticos. Então é daí que vem, por exemplo, a eletricidade de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, a água, a queda da água, energia potencial gravitacional. Então tem que ter altura. Essa energia da altura da água, ela vai se transformar em energia cinética, velocidade, e vai girar as turbinas. E da onde que vem a mágica? Então eu fiz um vídeo lindo explicando toda a história, né, da física relacionada ao eletromagnetismo, dessas descobertas que descobriram então que se você gira o campo magnético, você consegue gerar eletricidade. Então a água não vira eletricidade, né? Não existe isso. Como que a queda da água, se eu pegar e derrubar a água aqui, ela vai virar eletricidade? Não, eu preciso de turbinas, geradores. E o que tem geradores? São mágicos também? Não, eles são ímãs gigantes que, quando a água gira a turbina, eles variam seu campo magnético, porque eles estão em movimento, né? A água vai colocá-los em movimento, e aí gera-se a eletricidade que a gente tanto utiliza aqui nas cidades, principalmente. E daí que vem a eletricidade. Hoje nós vamos fazer o caminho inverso, né? A gente vai entender o eletromagnetismo por outro lado. Então, se a variação de magnetismo gera eletricidade, e de onde que vem o magnetismo? Por que o ímã é magnetizado? Por que existe o campo magnético? O que é um campo magnético? Então, nós vamos entender tudo isso. Então, primeiro, vamos pensar em um ímã, né? Então, vamos pensar um ímã retangular. Aí nós representamos o ímã com cores diferentes, né? De um lado preto e branco, azul e vermelho. E essa cor é só ilustrativa, só para demonstrar que um lado ele tem uma diferença do outro. Que no caso do ímã, essa diferença são os polos, né? O polo sul e o polo norte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar, por exemplo, dois ímãs, se eu aproximar dois ímãs, vai depender do lado que eles estão, vai acontecer uma força diferente. Então, por exemplo, se eu colocar dois polos nortes, eles vão se repelir. Se eu colocar dois polos sul, ele também vai se repelir. Se eu colocar norte com sul, se atrai. Então existe uma diferença ali da força exercida entre os lados. Ou também, por exemplo, se eu colocar limalhas, existe esse experimento, né? Você pega e coloca um ímã e uma limalha de ferro, que são ferros, uma farofa ali, né, com ferro. Essa farofa é maleável, por isso que a gente usa ela. A gente vai perceber que se forma ao redor desse ímã um campo magnético.
Então, um ímã, ele possui um campo magnético. Esse campo magnético ele tem direção do norte para o sul, então ele nasce no norte e termina no sul. Então são várias linhas de campo, nós chamamos de linhas de indução magnética. Então, se nós, por exemplo, colocar uma limalha em determinado ponto próximo ao ímã, ela vai sentir uma força de acordo com aquela direção que está indo a linha de campo magnético. Só que o campo magnético não é só uma linha, eles são várias linhas de campo. E são essas linhas, é esse campo magnético que permite essa força à distância, né? Então a gente sente quando a gente tenta encostar ímãs, ele puxando, ele repelindo, ela através do campo ela transmite uma força. A Terra é um grande ímã, né? Nós temos um campo magnético gigante e é por isso que nós temos, porque o núcleo da Terra é de ferro, tem ferro no núcleo da Terra, tem metal no núcleo da Terra, e esse metal, já já eu vou explicar por que os metais, eles são ímã, né? Por que um plástico, por exemplo, não pode virar ímã, a gente já vai entender isso, mas, por exemplo, a Terra, que tem metal em seu núcleo, ela tem um grande campo magnético, e aí nós temos lá o Polo Sul e o Polo Norte da Terra, e é por isso que, por exemplo, uma bússola ela se orienta, né? Se eu deixar uma bússola aqui, ela vai se orientar com o campo magnético da Terra, porque a bússola ela vai ser um ímã, um ferro, ou até uma agulha imantada. Você vai deixar ela livre, você pode colocar ela, por exemplo, em cima da água, né? Boiando em cima da água, e ela vai. Isso é milenar, né? Nas navegações, 2.000, 3.000 anos atrás, os chineses já utilizavam, os vikings já utilizavam bússolas para se localizar no mar. Então, a bússola ela sempre vai apontar para o mesmo lado, ela vai se alinhar com o campo magnético terrestre, que é essa força aí, é essa força à distância. Então, a Terra consegue exercer uma força sobre um metal qualquer. E esse campo magnético, ele ele é mais forte nos seus polos, porque essas linhas que são representações, né, dessa força magnética, essas linhas, vocês podem ver que elas são mais espaçadas quando elas estão dando a volta no ímã. Já quando elas estão no polo, você vai ver um aglomerado muito grande dessas linhas magnéticas. Então, ali a força magnética é muito grande. Então, o campo magnético nos polos é muito maior do que ao redor, e por isso que se dá, por exemplo, as auroras boreais, né? Porque que as auroras boreais, na verdade, são as auroras polares, e aí existe a aurora boreal e a aurora austral, né? Uma está no norte e a outra está no sul. Então é por isso que, por exemplo, a gente só consegue ver as auroras boreais lá na Noruega, ou as auroras austrais aqui em Ushuaia, por exemplo, que é o último país lá da América Latina, é o último país aqui do sul que ele é localizado, ele pertence ao país da Argentina, e ele já é lá chegando no polo, então já é gelo e tudo mais. Ali também a gente consegue enxergar auroras polares, e essas auroras só acontecem nos polos. Por quê? Porque ali o campo magnético é muito forte, então ele consegue desviar ali as linhas. Eu já fiz um vídeo explicando todo o conceito por trás das auroras boreais, eu vou deixar o card aqui para quem quiser conferir. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui nesse canal há alguns anos atrás, e é um vídeo bem completo que eu também ali conto toda a história do eletromagnetismo e explico todos os fundamentos de uma aurora boreal. Mas é por isso que acontece a aurora boreal, porque ali a força é muito maior, né, nos polos, e ali vem os ventos solares que são desviados, são acelerados por essas linhas muito fortes, e aí produzem aquele plasma, né, aquela luz muito bonita, que é um dos fenômenos mais bonitos que a gente consegue assistir aqui da Terra. Mas continuando, então nós temos ímãs, né? Nós temos a Terra, que é um grande ímã, nós temos ímãs de ladeira, ímãs de todos os tamanhos. Os ímãs, gente, nada mais são do que metais que têm os seus campos magnéticos pequenos, seus microcampos magnéticos alinhados. Então vamos lá. Por que somente os metais eles têm campo magnético? Por que, por exemplo, eu não consigo transformar aqui
esse plástico aqui, eu não consigo transformar ele em um ímã, né? Já se eu pegar um metal, uma agulha, por exemplo, eu consigo transformá-la. Uma moeda ela pode virar um ímã temporariamente, né? Ela não é um ímã permanente, mas ela é um ímã temporário. Se eu colocar ela perto de um ímã, os elétrons dela, eu já vou explicar isso mais profundamente, os elétrons dela vão se alinhar de determinada forma e vai gerar um campo magnético e ela vai se tornar um ímã temporal, né? Um ímã temporário. E por que que isso acontece? Então vamos lá. Esse nome magnetismo, ele vem da magnetita, que é uma pedra que era uma pedra que tinha lá em uma região da Grécia chamada a Magnésia. E lá foi onde se encontrou, onde se estudou isso da primeira vez, né? Os gregos que estudavam bastante todas as áreas do conhecimento, eles acharam essa pedra que tinha umas propriedades diferentes, né? E aí daí que vem o nome do magnetismo. Então o magnetismo é um ímã, é aquilo que tem um campo magnético, como eu expliquei. E de onde vem esse campo magnético? Esse campo magnético, ele nasce do elétron. Aí que eu falei da relação entre eletricidade e magnetismo, eletromagnetismo. O magnetismo só existe por conta do elétron. Então nós conhecemos o modelo atômico, né, que é aquele modelo que tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons ficam orbitando em volta. Esses elétrons, um elétron ele produz um campo magnético. Então o ímã menor que existe é um elétron. Então um elétron ele é um ímã muito pequeno, um ímã fundamental. E esse elétron, então ele produz um campo magnético. E aí quando você consegue alinhar vários elétrons com um movimento igual, girando para o mesmo lado, no mesmo sentido, esses campos magnéticos vão se somar e aí vai formar um campo magnético geral, né? Um campo magnético com a somatória de todos os campos magnéticos de cada elétron. E esse que vai ser o campo magnético do material. Então um ímã nada mais é do que um material que consegue alinhar os seus elétrons, girando todos no mesmo sentido. E aí eles têm um campo magnético, todos em harmonia, gerando um campo magnético naquele material. E é por isso então que os metais podem ser transformados em ímã, né? A magnetita, a maioria dos metais conseguem se transformar em ímãs. Por quê? Porque eles têm facilidade, a composição química dele, a composição física dele, como os elétrons se arranjam, eles têm facilidade de alinhar esses elétrons, porque os metais, né, eles são condutores, aí tem a ver com condutor e isolante, materiais condutores e isolantes. Por que o metal é condutor? Por que, por exemplo, a gente usa um fio, né, para transmitir eletricidade, sei lá, o fio que você carrega o seu celular, ele tem um metal dentro dele, ele é um fio de metal. Por quê? Porque os elétrons dele são livres, eles possuem elétrons livres, que esses elétrons vão percorrer por todo o fio, eles vão andar pelo material, ele não vai ficar ali estático, né, naquele átomo, não, os elétrons vão estar livres e eles vão andar por todo o fio, é isso que caracteriza a corrente elétrica, a eletricidade. Então, os metais, eles têm os elétrons livres que vão conseguir se movimentar, ou seja, esses elétrons são mais maleáveis do que, por exemplo, um plástico, que os elétrons não vão conseguir ter tanta liberdade assim de se movimentar. Então a gente não consegue deixar que o plástico fazer com que os elétrons dele girem no mesmo sentido. Já o metal, se acontece alguma coisa, por exemplo, se você pega uma moeda e coloca ela perto de um ímã, eles vão ficar alinhados, todos sentindo o mesmo magnetismo, e eles vão ficar todos girando no mesmo sentido, e aquela moeda vai virar um ímã. E um ímã então nada mais é do que isso, um metal que os seus elétrons são mais maleáveis, mais livres, e eles giram no mesmo sentido, gerando um campo magnético. Todos os campos magnéticos alinhados vão gerar um campo magnético maior, que é a somatória, que é o campo magnético total daquele ímã.
ímã. E aí a gente consegue entender agora por que nós não conseguimos quebrar um ímã no meio e transformar em dois ímãs, um norte e um sul. Por que a gente não consegue separar, né? Existe uma lei da física que é a inseparabilidade dos polos magnéticos, né? Então sempre o ímã ele vai ter dipolo magnético, não existe um monopolo magnético, não existe só um polo magnético, sempre vai ter os dois. Por quê? Porque se você, esse ímã, por exemplo, se eu tenho um ímã aqui, ele tem os elétrons todos ali somados, os seus campos magnéticos, gerando um campo magnético geral. Se eu quebro ele no meio, o outro ímã também vai estar com seus elétrons alinhados. Então vai ter também norte e sul aqui, norte e sul aqui. Só que vai ser um pouquinho mais fraco a intensidade. E assim por diante. Se eu for quebrando, eu vou sempre chegar em ímãs com norte e sul menores, né? Até chegar num elétron, porque a origem do campo magnético não é o elétron. Então se eu fosse quebrando e chegasse em um elétron, aí eu teria o menor ímã de todos, que seria um elétron com norte e sul. Então eu acho que ficou bem explicado aqui os ímãs, eu acho que virou uma aula aí que explica todos os fundamentos do ímã. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para eu continuar postando meus vídeos, fazendo mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.